E a gente começa essa edição do Cidade Alerta com detalhes daquela tragédia lá do norte do estado. Um menino de 9 anos de idade, que foi identificado como Vitor André Kungel Gambirazi, morreu após ser atacado dentro da escola em que ele estudava, no município de Estação. A cidade, que tem quase 6 mil habitantes, fica entre Passo Fundo e Erechim. E hoje, no final da manhã, um adolescente armado com um facão entrou no colégio e feriu crianças e professores. A gente vai até lá agora conversar com o Diego Camargo, do Portal Tchê, está conosco ao vivo. E eu quero saber, Diego, o que a gente já tem de atualização? O adolescente ele foi apreendido logo após o ataque, né? Mas o que você pode trazer de informações mais novas? Você que está no local, na cidade, na frente da escola, o que você tem aí? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Realmente, o menor ele foi sim apreendido, né? Em seguida, após ele ter cometido o crime, ele foi preso primeiramente por populares, né, que seguraram ele, até a chegada da Polícia Civil, que levou ele para a delegacia para prestar depoimento, né? De atualização do estado de saúde das outras vítimas, ainda não se tem muitas informações, né? A Polícia Civil também está mantendo tudo em sigilo, inclusive o depoimento dele, ele já falou dentro do depoimento o porquê, a motivação dele, né? Porém, o delegado ainda não expôs para nós, né? Por motivo de sigilo da investigação. Muito se fala, Diego, eu não sei se você tem essa informação, mas ao longo do dia essas informações foram pipocando em vários sites de notícia, redes sociais, que este jovem ele estaria em um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, seria um jovem conhecido na cidade e que usou uma desculpa para entrar na escola. Primeiro teria dito que queria entregar um currículo e uma vez dentro da escola pediu para usar o banheiro e foi aí que acessou as salas de aula e cometeu toda essa atrocidade. O que disso procede? Procede, ele estava em acompanhamento psicológico há um tempo já, não sei precisar quanto tempo, mas aproximadamente 1 ano, segundo as informações que chegaram até nós. E sim, ele adentrou no colégio com essa conversa de que iria entregar um currículo e pediu para usar o banheiro. Nesse momento que ele tirou uma faca, um facão e uma adaga e começou aleatoriamente a deferir golpes contra professores e alunos. Ele entrou em 2 turmas, do 3º e do 5º ano. Também temos a informação, Diego, e eu estou confirmando tudo com o Diego, tá, gente? Porque ele está no local, ele é a pessoa, né, mais qualificada para nos trazer essas informações. A gente aqui está muito longe, a nossa equipe de reportagem está em deslocamento, são pelo menos 6 horas até o norte do estado. Então, assim, o Diego que vai trazer todas as informações atualizadas para a gente. Temos a informação de que uma professora também foi ferida, que ela teria tentado impedir esse ataque, que outras 2 crianças também chegaram a ser hospitalizadas. Mais alguém aí da escola, da comunidade, da cidade foi ferido nesse ataque? Exato. Essa professora investiu contra ele para tentar cessar a agressão e ela foi ferida no abdômen. E ela foi hospitalizada e, a princípio, passa bem, passou por cirurgia. A outra criança foi ferida com uma certa gravidade, mas estaria fora de perigo, segundo as informações que chegaram até nós, e outra criança com menos gravidade. Quando eu estive aqui no final de tarde, uma prof falou que outras 2 crianças teriam se ferido com menos gravidade no braço e teriam sido atendidas aqui mesmo. Então, essas informações que temos por hora. E como é que está a comoção na cidade? É uma cidade pequena, gente, cerca de 6 mil habitantes, né? Praticamente todo mundo se conhece, acredito eu. Como é que está o clima aí no município? Tá terrível o clima, né? Porque é uma cidade pequena, que nem tu falou, todo mundo se conhece. Não é, graças a Deus, não é todo dia que acontece uma situação como essa, e quando acontece, mexe com todo mundo, né? De manhã, quando eu cheguei aqui, tinham muitos pais aqui apavorados, preocupados, era uma correria, era criança chorando, uma coisa muito terrível que eu nunca tinha visto na minha vida e acredito que o pessoal da discussão aqui também não, né? Uma cidade pequena, acolhedora, que passou por essa tragédia, né, esta manhã. Falando em uma cidade acolhedora, tem uma vizinha aí da escola que prestou um papel fundamental também nesse primeiro momento, porque as crianças e alguns funcionários saíram desesperados da escola e buscaram abrigo nesse pátio, né, nessa casa. Sim, ela prontamente, como podem ver nas câmeras de monitoramento da casa dela, que foram cedidas, dá para ver até o estouro do que pensava-se ser disparos de arma de fogo. Isso dificultou um pouco que as pessoas pudessem ajudar, porque ele estava jogando bombinhas e as pessoas achavam que era tiro, e daí ninguém se aproximava.
Então, no vídeo dá para ver esses estouros, né, parecendo disparos de arma de fogo, e dá para ver as crianças entrando no pátio dela e ela chamando as crianças, e uma prof também foi lá, né? Informações sobre a despedida desse menino que infelizmente perdeu a vida nesse ataque brutal. Informações também se o município decretou luto oficial, o que você já tem nesse momento? Sobre o luto, provavelmente vai ser decretado. Eu sei que as aulas estão suspensas até segunda ordem, né, em toda a rede municipal de ensino aqui no município de Estação. E a partir de amanhã já começa a cerimônia de despedida do pequeno Vitor, né, em Getúlio Vargas daí. Vai ser numa cidade vizinha, é isso? Isso, na cidade vizinha. Nesse momento você falou, a própria Polícia Civil, ela mantém a investigação em sigilo, então não se sabe, não se tem esta informação ainda de por que ele cometeu este ataque nesta escola, correto? Isso, a Polícia Civil já extraiu dele, porém não repassou para nós, né, pelo sigilo da investigação. Há rumores de bullying, jogos eletrônicos, aquela coisa toda, né? E o problema também psiquiátrico dele, né, também desencadeou. Daqui a pouco esses jogos aí, se foi isso, foi um gatilho, né? E se tem a confirmação que ele teria estudado nessa mesma escola? Não tem, eu não tenho essa confirmação. Pessoas falaram que ele estudou antigamente aqui, né? Quando era menor, que essa escola vai até a quinta série, né? Então, ele já estava com 16. Então, mas não se tem a confirmação certa se ele estudava aqui. Pessoas falaram aqui, né? Mas eu ainda não consegui essa informação concreta. E a arma do crime, Diego? Quando a gente fala em um facão, tem um carro passando, um carro de propaganda passando ali, talvez. Vamos esperar ele passar ali, porque senão a gente não consegue ouvir o Diego, né? Olha ali, ó. Parou o carro, então tá tudo certo. Quando a gente fala da arma do crime, fala-se de um facão. Seria um facão utilizado, por exemplo, na roça, que é uma arma maior? Seria um facão do tamanho de uma faca de açougueiro? Quando se fala nessa arma, o que a gente pode imaginar? A polícia apreendeu esse material, tá? Segundo informações, era uma faca maior, uma adaga e um facão. Só eu não sei te dizer se era aquele tradicional facão Tramontina, porque ficou lá dentro e a polícia apreendeu, né? E ninguém teve acesso além da polícia, né? Ele agiu sozinho, então? Ele não teria tido ajuda de ninguém? Isso, agiu sozinho. Aparentemente, a princípio, agiu sozinho. Até o pessoal começou a falar que daqui a pouco tinha alguém junto com ele e tal, mas não. Segundo as primeiras informações, ele agiu sozinho. Você que chegou aí logo no início, né, ainda nessa comoção dos pais, teve também um momento em que os pais, a comunidade, tiraram este jovem, este adolescente, este agressor de dentro da ambulância. Falaram, tem um vídeo que circula também, falaram, olha, tira ele, bota uma das crianças, manda as crianças para socorro. E no momento que ele é retirado dessa ambulância, deste veículo, ele é agredido. Você deve ter chegado aí no calor das emoções. O que você ouviu dos pais aí? Como é que eles estavam encarando toda essa tragédia? De fato, ocorreu essa situação de revolta, que ele foi tirado de dentro da escola, porque quem cessou as primeiras agressões, conseguiu cessar primeiramente ele, foi o zelador, com a ajuda de um outro senhor que estava passando pelo local. Eles heroicamente investiram contra ele, depois que viram que ele não estava armado, né, com um revólver, né, e conseguiram cessar as primeiras agressões. Aí eles mantiveram ele ali, até a chegada da ambulância. Primeiro veio a ambulância por primeiro. Aí eles estavam saindo com ele e colocaram ele dentro da ambulância da prefeitura aqui de Estação. Colocaram ele dentro da ambulância. Após isso, estava vindo na maca, aliás, no colo de um homem, a criança. Aí colocaram na maca o menininho, esse que veio a óbito, o Vitor, e estavam trazendo ele para fora. Nesse momento que o pessoal viu que a criança precisava da ambulância e estava com o rapaz ali dentro, né? E o pessoal foi lá e tirou ele para fora, agrediram ele, deram pontapé, soco e tal, até que chegou um pessoal e meio que apartou ali, e daí chegou a polícia para prender ele. Mas primeiramente, sim, ele foi colocado dentro da ambulância e depois foi removido mesmo.
Diego Portaltier, muito obrigada pelas informações, muito obrigada por ceder o teu tempo, a tua expertise aí do local, do caso, para conversar conosco ao vivo aqui do Cidade Alerta, trazer essas informações para todo o estado do Rio Grande do Sul, pedacinho também da Argentina, do Uruguai, de Santa Catarina, todo mundo que quer saber o que está acontecendo aqui no nosso estado. Eu realmente te agradeço, né? E só posso te desejar força, porque uma cobertura como essa não é fácil, meu amigo. Não é fácil, te garanto que não é fácil. Um bom trabalho para você e até a próxima. Ok, obrigado. Traz aquele vídeo de novo, por gentileza, mas aí bota o som. Esse momento em que a gente estava comentando agora, em que o agressor está dentro da ambulância. Sobe o som. Não, tira ele dali, bota a criança. Tira ele de lá, tira ele de lá. Não, tira ele de lá. Bota a criança. Bota a criança. Nesse momento, então, em que ele é retirado pelos populares de dentro da ambulância e começam ali as agressões. E eu, em nenhum momento, vou julgar essas pessoas, né? Que, Vanessa, estão tentando fazer justiça com as próprias mãos. O que você faria se você estivesse na frente da escola do seu filho com a informação de que tem alguém armado com um facão, que tem criança ferida gravemente, depois veio a confirmação de que uma dessas crianças morreu por causa dessas agressões? Eu não tenho nem como imaginar o que esses pais estão sentindo e a revolta desses pais nesse momento. É claro que a gente nunca deve fazer justiça com as próprias mãos, mas no calor das emoções, o pai e a mãe querem defender o seu filho, né? Então, é muito difícil para a gente, aqui do lado de fora, analisar uma situação. Eu vou falar para você que é para cumprir a lei, é como a gente sabe que tem que fazer. Então, tem que esperar as autoridades chegarem, tem que esperar a polícia chegar, né? Tem que esperar o socorro chegar, mas não é fácil. Não é fácil falar isso para um pai, para uma mãe que vai ver o filho que está ali, gente, ferido, esfaqueado. A informação que temos, e aí, claro, precisamos da comprovação, da perícia, mas a informação é que esse menino que faleceu, 9 anos de idade, estava no 3º ano do ensino fundamental, teria sido atingido pelo menos 11 vezes. Diego trouxe para a gente a informação que o agressor estava armado com uma faca grande, uma adaga e também um facão. E nós temos o depoimento de uma moradora do entorno da escola, a dona Ercinda Dalla Corte. Vamos acompanhar, enche a tela. Pedir para a senhora, encarecidamente, né, relatar um pouco, a senhora que mora aqui na frente, depois a gente vai mostrar a casa da senhora também. Como é que foi e que horas aconteceu essa... Olha, eu acho que devia ser umas 9h30. Eu estava lá atrás e vi umas crianças correndo. Eu disse, deve ter alguma coisa para mostrar, né? Mas daí eu vi, não. Estavam assim assustadas, chorando. Daí eu vim para fora. Quando eu cheguei, estava aqui 12, 13 crianças no portão. Daí eu cheguei, abracei ele e levei para dentro. Eu disse, vamos lá que a avó vai cuidar de vocês, e uma professora também. E daí as crianças choravam, queria o pai, queria a mãe. Eu digo, mas não, a mãe espera, tem que esperar, eles não vêm já, né? Daí eu recolhi aquelas crianças, precisava ver as crianças, os olhinhos cheios de lágrimas, chorando. Dava um pavor, mas eu fui bem tranquila. Digo, não fazem assim, ficam tranquilos que Deus está aqui e não vai acontecer nada. Tu acha, vó, que não vai acontecer? Não vai acontecer nada, podem ficar aqui. Daí ficaram lá, dali a pouco daí começou a vir os pais. Daí um pegava outro, daí levaram embora. Mas eu fiquei muito triste de ver as crianças, meu Deus. E a senhora então acolheu as crianças que estavam em desespero no momento? Sim, a professora veio com ele, estava aqui parada, eu abri o portão e deixa que entre, né? Tu não vai fechar o portão. Daí me disseram, mas por que tu não fechou o portão? Não é assim que se faz. A gente acolhe, né? Porque ele estava lá dentro do colégio, ele não ia vir aqui. E daí ficaram um tempo lá, depois daí começou a chegar gente, polícia e gente, ficou cheio aqui na frente. Mas a gente não viu nada, né? Assim lá deles, lá não. Só vi agora a foto do Piazinho que mataram, uma bonita criança. Meu Deus, é muito triste. Eu fiz a minha parte. Obrigado mesmo. Vou fazer uma imagem da senhora. A dona Ercina, ela fez direitinho, assim, o movimento que qualquer pai, qualquer mãe, qualquer avó faria, né? De abrir a porta e de acolher aquelas crianças que estavam desesperadas naquele momento.
Temos a informação de que 2 crianças também ficaram feridas, foram socorridas, então, até um hospital da região norte do estado. Uma professora foi socorrida até outro hospital de outro município, né? E a gente conversa agora com a Brigada Militar. O comandante lá da região norte é o CRPO Norte, correto, Coronel? Carlos Alberto Cardoso Aguiar Júnior. Boa tarde para o senhor. Oi, boa tarde, tudo bem? Conta pra gente como é que foi. Consegui parar na estrada agora para poder falar com vocês. Eu agradeço o senhor, porque o seu depoimento aqui, a sua informação é de extrema importância. Vou começar perguntando para o senhor, conta pra gente como é que foi esse socorro, como é que a Brigada Militar recebeu essa informação desse ataque? Olha, foi desde o início da ocorrência que a Brigada Militar e a Polícia Civil chegaram lá nos primeiros 10 minutos, né? E a gente cabe ressaltar aqui que graças ao zelador e graças à professora, nós não tivemos uma tragédia ainda maior, né? Eles contiveram e ele deu uma pasada nas costas do adolescente para que ele pudesse largar os 2 facões e parasse a agressão. Quando a Brigada Civil chegaram lá, ele já estava apreendido, né? Já estava isolado e foi conduzido para a delegacia. Daí, a partir desse instante, a Brigada está presente no município, que está chocado, obviamente, né? É uma ocorrência que ninguém se espera no município de 6 mil habitantes, ainda mais num acontecimento que esse rapaz entrou de forma silenciosa lá dentro, ele pediu para entregar um currículo, ele pediu para ir no banheiro, como de repente ele estava jogando os rojões dentro da sala de aula e dando faconado aí nas crianças. Então, foi muito triste, um dia pesado para todo mundo. Imagina para a família dessas crianças, imagina a família de todos os pais dessas crianças, que as crianças passaram esse sofrimento de rojão e de facada e gritos, né? Então foram verdadeiros heróis a professora, foram verdadeiros heróis o zelador, que conseguiram contê-lo. E paralelo a isso, a Polícia Civil, né, está o dia inteiro ouvindo pessoas, ouvindo testemunhas, fazendo a investigação para que se possa entender o que realmente levou esse adolescente a cometer esse delito. Coronel, quando a Brigada Militar chega numa situação como essa, há primeiro um isolamento do local. Tem muitos curiosos, tem muitas pessoas que às vezes não ajudam o trabalho, né, das autoridades. Vocês fazem o isolamento da área, né? E a contenção justamente da pessoa suspeita, no caso, esse adolescente. Mas eu entendo que naquele momento ali também havia uma comoção muito grande da comunidade, dos pais. E é o que eu falei antes, eu quero falar até na sua frente. Eu sei que a gente não pode, né, dizer isso, mas eu não julgo em nenhum momento esses pais que acabaram tirando esse rapaz dali da ambulância porque eles estavam ali com os nervos à flor da pele. Então vocês encaram uma situação muito delicada, né, Coronel? É uma situação muito difícil, né? Porque nesse momento a gente tem que pensar com a razão, né? Os policiais tem que pensar no que determina para ser feito. Também compreendemos a revolta dos pais, a dor dos pais, a dor dos professores. Então é muito delicado, é muito tênue essa linha entre o que fazer, o que a gente sente e o que deve ser feito, né? Uhum. Então, a Brigada teve que ajudar a conter, rapidamente conduziu para a delegacia junto com a Polícia Civil, para que depois fosse encaminhado aí para outro município, até para que tirasse do município de Estação, né? Porque a gente sabe dessa consternação, como é que ficou todo esse ambiente. Então, é pesado demais. Foi isolado a escola para evitar as pessoas entrassem lá dentro, foi isolado o local do crime para a Polícia Civil e para o IGP, né? E a Brigada está assessorando no que for preciso, tanto nas escolas, não só em Estação, né? Nós tivemos uma determinação do Comando Geral para que uma prevenção em todas as escolas do Estado, mas não é só ficar parado na frente da escola, é conversar com os alunos, é conversar com a direção, é tentar de alguma forma trazer um pouquinho mais de tranquilidade e confiança. Sabemos que o que aconteceu foi num município pequeno, que nunca ninguém imagina acontecer. Por mais segurança que tivesse a escola, poderia ter acontecido do mesmo jeito. Então a gente só aí nos estende para uma reflexão maior, que muitas vezes esse nosso medo, essa nossa preocupação não pode ficar só no setor policial, no setor dos órgãos públicos. Eu acho que tem que ir para dentro de casa também. A gente tem que começar a refletir, ver o que está acontecendo. Muitas vezes os quartos desses adolescentes são uma embaixada de outro país, ninguém pode entrar.
ninguém pode saber o que pode ver ou fazer. Então, eu acho que tudo serve para que a gente tenha como aprendizado. Coronel, o senhor mencionou agora um passo muito importante do comando da Brigada Militar, até mandar um abraço para o Coronel Feoli e para o Coronel Douglas, que é justamente esse trabalho de prevenção. A gente sabe que quando é noticiado um ataque como esse, uma situação como essa, seja ela no Brasil, seja nos Estados Unidos, na Europa, enfim, existe sempre a chance de ter um repique, como se diz, né? Uma pessoa tentando fazer igual, um ataque semelhante, alguém que se sinta encorajado. Então, até pedir ajuda da comunidade, se alguém souber de alguma coisa, rede social, né, ouvir conversa de adolescentes, de adultos, avisar imediatamente a polícia, né? Isso é muito importante e da mesma forma o Coronel Feoli e o Coronel Douglas passaram o dia em ligações comigo, nos assessorando, nos fornecendo todo o apoio necessário, tanto para a equipe da Brigada Militar como para a equipe da educação. Nós recebemos o apoio do Batalhão de Choque de Passo Fundo, estendemos todo o apoio necessário à Prefeitura de Estação, à Secretaria de Educação, e o Coronel Douglas e o Coronel Feoli sempre presentes, sempre nos auxiliando no que for preciso. E uma das orientações deles foram essa, para todos os comandos da Brigada Militar, uma atenção mais do que especial da escola a partir desse momento. Coronel, esse ataque ele foi muito violento. A gente sempre sabe que quando se utilizam armas mais curtas, armas brancas, facas, é um ataque muito mais pessoal, muito mais carregado de emoção do que simplesmente puxar um gatilho. Esse caso desse jovem que estava ali ferindo as pessoas e que foi contido, como o senhor falou, pelo ato heróico dessa professora e desse zelador, como é que ele estava no momento em que a Brigada Militar chegou? Ele ainda estava muito enérgico, ele resistiu à abordagem, ou quando viu vocês chegando ele já estava contido? Não, absolutamente. Quando a polícia chegou, ele já estava completamente assim, parado, sem qualquer tipo de reação, qualquer tipo de violência contra os policiais, ou tentando fugir, ou tentando agredir os policiais. Foi a partir daquele momento da contenção, ele não mostrou mais resistência. É muito difícil a gente olhar para um jovem de 16 anos e imaginar que todo esse sofrimento e toda essa violência tenha saído de um jovem de 16 anos, né? Então, é bem difícil isso. Mas não mostrou resistência. Com as informações que a gente tem, que a gente não tem muito acesso, até porque é cargo da Polícia Civil agora a investigação, mas ele colaborou, a família está colaborando bastante e pelo que a gente viu está perplexa, está também muito surpresa com tudo que aconteceu e está colaborando com tudo que pode para a polícia, para as apurações. Coronel, é cedo para a gente falar que este adolescente estava em surto ou é cedo para falar também que foi um ataque planejado? Olha, eu acho que sim, até porque que a gente não pode atrapalhar as investigações da Polícia Civil e os dados em que a Polícia Civil tem, talvez eu não tenha. Eu só posso contar com o que já está noticiado, o que aparece. No momento que você vê uma mochila com 2 facões e com rojões lá dentro, com alguma intenção, esse adolescente tinha de fazer alguma coisa, né? Se não fosse na escola ou fosse em outro lugar. Se foi premeditado, há indícios de premeditação, sim, mas ainda não posso eu falar isso porque está a cargo da investigação da Polícia Civil. O que foi encontrado na residência dele, o que está sendo investigado, eu também ainda não tive acesso. Então, isso são coisas que só o delegado, só a Polícia Civil e com certeza por ser sigiloso, ainda vão manter um pouquinho para saber se tinha outros adolescentes previamente envolvidos que colaboraram, ou redes sociais ou tal, essas coisas só vamos saber aí no final da conclusão do inquérito. Coronel, rapidamente para encerrar, o senhor mencionou, né, que parou aí a viagem para conversar com a gente, eu muito lhe agradeço, mas o senhor teria novamente uma palavra para a comunidade de Estação, para o pessoal aí do norte do estado, para todo mundo que está nos assistindo? O que eu digo para a comunidade é a gente ter fé e acreditar que as coisas vão ficar bem, né? Quando o policial vai para a rua, quando o nosso efetivo, eu sempre digo que o policial mais do interior, ele conhece todo mundo, ele já trabalha com uma maneira diferente, porque ele quer dar uma atenção diferente para a comunidade. Todos se conhecem, né? Então, esse fato que aconteceu chocou a cidade, e nós, como policial militar e como polícia militar, a gente de alguma forma tem que estar ali
para dar um carinho para essa comunidade, para dar uma proteção para essa comunidade. E Estação, muito mais que os outros municípios, eles vão ter um policiamento muito mais forte nesse momento, para que a gente possa, de alguma forma, trazer um pouquinho mais de tranquilidade para essa comunidade que está chocada pelos acontecimentos do dia de hoje. Coronel Aguiar, muito obrigada. Uma boa tarde, início de noite para o senhor e até a próxima. Obrigado, abraço. Olha, esse caso é um caso pesado, ele é um caso que, eu acredito que chocou todos nós aqui da redação, como está chocando você ir de casa, A gente vai seguir acompanhando os detalhes, como eu mencionei antes. A nossa equipe, a equipe de reportagem da Record Guaíba está a caminho de Estação, São 6 horas de viagem, gente, é estrada. Então, amanhã trazemos também outras informações com a nossa equipe lá do local. Hoje trouxemos, então, as atualizações desse caso e vamos seguir acompanhando, toda essa tragédia que abalou a cidade de Estação. Vamos tentar contato também com estes heróis mencionados até pelo coronel, essa professora, também este zelador. Inclusive nesse vídeo, bota o vídeo da ambulância de novo, por gentileza, rapidinho. No vídeo da ambulância, em um dos momentos, aparece no chão, pode tirar o GC, a pá que foi utilizada pelo zelador. Olha ali, ó, a pá estava com alguém, daqui a pouco ela está no chão. Ela aparece ali no chão, porque foi esta pá ali, ó, tá vendo? Essa pá foi utilizada, então, para desarmar esse adolescente. Foi através desse ato, repito, heróico da professora que se colocou na frente desse adolescente armado com 2 facões, com 2 facas grandes, que ficou ferida, e também deste zelador que deu uma pasada nas costas desse adolescente, vamos colocar assim mesmo, Foi aí que ele largou as armas e conseguiu ser contido pela comunidade até a chegada das autoridades. A gente vai seguir, então, acompanhando esse caso. Todas as informações você assiste aqui na tela da Record Guaíba.